Doutor André, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Esse é um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muito ao nosso telespectador. Eu acho que tem muita criança que sofre com isso, né? E carrega até um trauma depois de adulto. Começa na infância, né? Na verdade, as crianças começam a tirar sarro e isso pode acarretar um trauma psicológico pela vida inteira. E a orelha cresce, né, ao longo da vida? Ela cresce principalmente nos primeiros 6 anos, né? Por isso que a gente fala que já pode operar com 5 a 6 anos, já pode operar porque a orelha já deu uma maior crescida, então ela já está com quase o tamanho de adulto, vai crescer muito pouco. Lógico que com o envelhecimento, com o passar dos anos, o lóbulo principalmente dá uma alongada e cresce um pouco mais, mas a estrutura de cartilagem vai modificar menos do que o lóbulo. Então, a partir de 5, 6 anos, que é a idade que já está na escola, né, e começam as gozações, pode fazer a cirurgia. Agora, como é que essa cirurgia é feita? Onde é que corta? Como é que funciona? Então, a cirurgia é feita com um corte bem atrás da orelha, junto da cabeça, nessa dobrinha. Solta a pele, a cartilagem, a gente modela a cartilagem com pontos, né? Então é um trabalho todo feito por trás, não fica nenhum ponto aparente. Tem cicatriz atrás, mas ela fica bem escondidinha, costuma ficar de uma qualidade muito boa, então é bem discreta e praticamente imperceptível. E a mudança, além de física, né, que é óbvia da junção da orelha próxima da cabeça, a mudança psicológica do paciente é muito evidente, né? Então, há meninas que nunca prenderam cabelo, nunca fez rabo de cavalo, nunca usou uma tiara, passa a fazer isso, vai para as festas mais tranquila, com menos vergonha, se sentem mais soltas, na verdade. Até porque a criançada é fogo, né, lá a diferença. Fica muito bom mesmo. A criançada e os adultos também. Há muitos adultos que falam, nossa, eu sempre quis fazer e nunca pude fazer. Agora eu estou fazendo um sonho, na verdade, que é desde a infância, né? E é um trauma que começa na infância, né? Já vem os apelidinhos, o pessoal tira sarro. E mesmo muito tempo depois eles fazem a cirurgia e se sentem mais tranquilos. Agora, né? essa cirurgia é mais fácil ser feita enquanto se é criança ou para o adulto é a mesma coisa? Não, tecnicamente não muda muita coisa. O que muda é que nas crianças a anestesia precisa ser geral, né? Não tem como você operar com anestesia local. Em adultos a gente faz com local, ou o paciente acordado, ou local com uma sedação, só para o paciente dar uma relaxada, uma dormida. Agora a criança não dá para falar, fica quietinha, não mexe, né? Então precisa ser anestesia geral. A gente sempre associa um pouco de anestesia local para usar procoanestésico geral. E essa cirurgia normalmente é feita no hospital? Eu sempre opero em hospital. E ela dura quanto tempo? Que é uma questão de segurança. Dura em torno de 1h30, 2 horas. E o paciente vai embora no mesmo dia. É uma cirurgia que tem um pós-operatório complicado ou é simples? Não, todo pós-operatório precisa tomar cuidados, né? Mas a maioria dos pacientes os adultos operam numa sexta, podem trabalhar numa segunda-feira. Criança é bom segurar um pouquinho mais, né? Porque é superativa, elas não vão parar muito quietas, é bom ficar um pouco mais em casa. Mas em termos de dor não costuma se queixar muito, pode ter um desconforto, mas é difícil ter uma dor. Lógico que toma analgésicos, remédios anti-inflamatórios para segurar, mas é mais um desconforto. Tem uma alteração da sensibilidade, você passa a mão na orelha, não sente direito, que retorna por volta de uns 2 meses, porque quando solta a pele tem um descolamento, então machuca alguns nervinhos. Isso volta com o tempo. É importante falar que a cicatriz interna, que é o que segura a forma por muito tempo, ela demora muito para ganhar força. Até um mês e meio ou 2 meses, ela não está tão forte. Então, até 1 mês e meio, 2 meses, não pode bater a orelha, não pode puxar a orelha, para não perder a forma. Depois de 2 meses, ela já está bem moldada, a cicatriz interna já segurou, aí é mais difícil de perder. Então, nesse tempo, de 1 mês e meio, mais ou menos, é bom usar uma bandana para dormir. Então, essa bandana segura a orelha colada atrás, para se você mexer assim no travesseiro, não puxar a orelha para frente. Né? E evitar de dormir em cima da orelha. Pode dormir assim um pouquinho de lado, mas evitar de manipular e dormir em cima da orelha. A gente publicou o assunto nas redes sociais e algumas pessoas enviaram perguntas, inclusive perguntas que você já até respondeu. Então tem uma primeira pergunta aqui, que é da Cláudia Pérez de Ouro Preto, Minas Gerais. Ela diz que fez a cirurgia há 4 anos, o resultado ficou perfeito, mas ela percebeu que a orelha está voltando ao que era antes. Ela quer saber o que pode ter acontecido. É por causa do ponto interno? Difícil opinar sem a gente poder avaliar, mas depois de 4 anos é muito difícil isso, porque já está tudo muito grudado, muito bem amarrado, né? É difícil de perder
Mas pode voltar ao que era? Medicina tudo pode, né? Mas é muito Bem difícil, raro. bem raro. Ok. O Kleber Cavalcante, de Salvador, na Bahia, ele diz que vai fazer a cirurgia daqui a 2 semanas. Tem uma dúvida. Após a cirurgia, ele pode dormir de lado? Então, aí ele tem que perguntar para o médico que vai operá-lo qual é a indicação dele. Cada médico tem uma conduta. Eu peço para não dormir em cima da orelha, que está machucada, né, e está ganhando a força da cicatriz. E como tem uma alteração de sensibilidade, muitas vezes você pode machucar sem sentir. Né? Então, dormir não em cima da orelha, um pouquinho virado assim, mas não com apoio em cima da orelha. Tá, preferencialmente então de barriga para cima, Barriga pra durante cima. essa época. Isso. A Andressa Oliveira diz que, ela é de Sorocaba, ela diz que o filho de 2 anos tem orelha de abano e ela gostaria de saber se tem idade para cirurgia. Não antes dos 5, 6 anos. Tá, mas as crianças elas já podem nascer com essa alteração? Já pode nascer com a orelha mesmo de abano? Pode tem outro nascer nome para com orelha de abano? A orelha de abano mesmo. Ela pode nascer com orelha de abano, pode piorar com o crescimento. Então, às vezes, nasce não com tanto abano e vai aumentando o abano, ou ao contrário, tem pacientes que nascem com mais abano e vão crescendo, vão diminuindo o abano. Antigamente, as mães colocavam um esparadrapo, alguma coisa para prender a orelha, com a intenção de fazer com que essa orelha não ficasse de abano. Isso funcionava? Funciona? Nos primeiros meses, a cartilagem é muito mole e ela é modelável. Então, mas isso tem que ser logo ao nascer, bem no comecinho. Se você puser, pode ajudar. Agora pode machucar a orelha se apertar demais. Então, só se nascer com um abano muito grande para fazer isso. Ok, a gente está conversando sobre orelhas de abano com o Dr. André Colaneri. É um assunto que a gente trouxe ao Vida Melhor porque a gente sabe que tem muita criança que sofre de bullying na escola e muitos adultos que carregam esse trauma que começou provavelmente na época da escola. E a gente conversou com uma telespectadora que quis contar um pouquinho como é que tudo isso foi para ela. Hoje ela já está com a orelha no formato ideal, já está feliz com o novo visual e a gente vai conhecer um pouco mais dessa história. Pode rodar. Começou quando eu estava na 7ª série, mais ou menos assim, que era adolescente, todo mundo procura o defeito dos outros, e o meu era a orelha. Então, eles falavam muito assim na sala e tudo mais, e aí, daquele dia em diante, daquela semana que explodiu o assunto, eu nunca mais prendi o cabelo. Calor, não importava, assim, eu tava sempre de cabelo solto. Era um truque bom, assim. Não, eu sentia muita vergonha, porque mulher, né, vaidade, e era uma coisa no meu rosto, assim, eu não era gorda que eu podia emagrecer, era uma coisa que não dependia de mim, precisava de uma intervenção cirúrgica. Sempre me incomodou. As pessoas não percebiam porque eu tinha alguns truques. Triste porque eu sempre fui muito vaidosa, então sempre gostei muito de brinco, de penteados e eu não fazia nada. Então eu tava sempre com a mesma cara, sempre com o mesmo brinco, sempre do mesmo jeito, porque eu não tinha coragem de me expor, assim. Eu achava que todo mundo ia perceber. Eu fiquei 2 anos nesse processo. Aos 20 anos eu decidi que eu ia fazer, eu teria aos 22. Eu pesquisei muito, pesquisei o CRM, principalmente porque eu não tinha indicação nenhuma. A única indicação que eu tinha não deu certo, não fiquei confortável. Internet, revista, tudo que eu podia, eu fiquei 2 anos pesquisando até marcar uma consulta e ele falar, não, vai dar certo, vai ficar bom, e aí deu. Depois que eu operei foi até ridículo, porque eu ia trabalhar com gesso na orelha e de cabelo preso, assim, não tava nem aí. Eu falei, agora tá no lugar. Mas a resposta foi muito boa, porque as pessoas que eram mais próximas eu mostrei, fiz questão de mostrar depois da cirurgia e todo mundo apoiou muito. Ninguém sabe o que você sente, então se você se incomoda com alguma coisa, vai atrás, procura ficar bem com você mesmo, porque um monte de gente vai falar que você precisa fazer ou que você não precisa, só que ninguém tá no seu dia a dia, ninguém sente o que você sente.
Bonita, Angélica, olha, ok, né? Fez a cirurgia, ficou melhor, mas duvido que você também não era bonita do mesmo jeito que a sua orelha de abano. Agora, existe grau da orelha? Porque tem gente que acha que tem, mas não tem, e que é mais um desconforto interno. Como é que faz para saber se realmente ela precisa operar? Isso é mais uma avaliação estética mesmo, né? Não tem medidas certas, até porque medida pode variar de paciente para peso, altura, tudo varia, né? E agora tem pacientes que têm orelhas mais em abano e que não se incomodam. Tem pacientes que têm pouco abano e se incomodam. Isso em tudo, né? Na verdade, na plástica, né? Então a gente tem que avaliar se realmente a cirurgia pode ajudar, se tem uma indicação, ou se não é da cabeça do paciente, não está vendo uma coisa que não existe. E se puder ajudar a incomodar a paciente, a gente opera, né? Lógico que tem pacientes que veem coisas que não existem, a gente fala, não, tá normal, né? Não precisa mexer. Aí vem o lado psicológico do médico, né? Aí tem que saber falar não também, explicar para ela, mostrar, né, vários casos e tentar convencer para procurar até um apoio psicológico para curar, né? Porque se não está no físico, a cirurgia não vai resolver. A pessoa vai continuar descontente, né? Já chegaram várias perguntas. A Valéria da Silva Coelho, ela diz, olá, meu esposo tem 31 anos e tem orelha de abano. Nessa idade, ainda tem como corrigir? Tem. Não tem problema nenhum. Pode fazer a cirurgia em qualquer idade, né? A Francisca Fontinelli, olá Cláudia, tudo bem? Adoro, vejo o seu programa, moro no Tatuapé, em São Paulo. Muito obrigada pelo carinho, viu, dona Francisca? Ela diz, meu filho fez a cirurgia de correção da orelha e ficou ótimo, só que o médico que fez a cirurgia deveria ter dado mais assistência. Só viu meu filho no dia de tirar o ponto e pronto, já faz um ano, ele nunca mais voltou lá para dar uma olhada. Ela queria saber se é certo ou se depois que faz a cirurgia precisa voltar no médico. Eu não posso dar palpite da conduta de outro médico, né? Não, mas assim, o certo é, você faz uma cirurgia, você volta para fazer a avaliação ou fez, tá feito, tá tudo certo? Eu costumo acompanhar os meus pacientes. Mas pode vir a ter alguma alteração nos pontos internos? Sim, a cicatriz ela passa por várias fases. E para ela estar madura, ela demora de 6 meses a 1 ano para amadurecer. Por isso que sempre fala, cirurgia plástica, resultado definitivo é de 6 meses a 1 ano. Né? Mesmo que a forma já esteja pronta antes disso, a cicatriz não está clara, ainda está amadurecendo. Então eu costumo acompanhar os pacientes até 6 meses. Mas cada médico tem uma conduta, eu não posso opinar da conduta dele. Tá. Roberto Fitnotti, ele tem 52 anos, fez um lifting facial, que ele disse que não ficou bem feito, grudou a ponta da orelha na face, não fez o contorno da ponta da orelha. Ele disse se é possível fazer uma correção nesse caso na orelha. Eu precisava avaliar, é difícil opinar sem saber do caso, sem ver a cicatriz, o que mudou, como era. É importante que a pessoa passe numa avaliação, né? Com certeza. Para a gente opinar sobre algum caso, só avaliando. Tá. Normalmente, opera-se só porque a orelha é de abano ou existe o caso da orelha ser muito grande? Se a orelha ela é maior, ela também tem algum tipo de correção ou não? Depende do que é maior na orelha, né? Tem cirurgias que têm uma ressecção maior para tentar diminuir ela mais globalmente, digamos assim. Mas são cirurgias um pouco mais complexas, que não são tão realizadas, porque o risco de uma complicação ou outra é um pouco maior. Né? Então, precisa sempre ponderar se vale a pena realmente só para reduzir uma orelha, né? Porque a orelha grande, se ela estiver bem posicionada, ela não chama muita atenção. A orelha em abano, como ela está virada para frente, ela dá uma impressão de ser muito maior do que na verdade ela é. A hora que você tira ela de uma visão frontal e passa ela para uma função de tangente, né, que você não olha ela desse jeito, você olha ela meio tangente, dá uma impressão muito grande que ela é menor. Então passa mais desapercebida. Perfeito. Bom, a gente está conversando sobre orelha de abano com o Dr. André Colaneri. Muito obrigada pela sua presença, muito bom a gente tirar essas dúvidas, né? Falar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Queria saber se você tem algum recado para dar para os nossos telespectadores em relação à cirurgia plástica. Como é que está hoje e quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de escolher um cirurgião plástico, na hora de decidir se querem ou não fazer a cirurgia antes de até de conversar com o médico? O primeiro passo é sempre consultar um médico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
para saber qual é o caso dele, o que pode ser feito, quais são as expectativas do paciente, se o médico consegue chegar próximo à expectativa do paciente e saber dos riscos. Toda cirurgia tem risco, é uma cirurgia, dentre as cirurgias plásticas, uma cirurgia mais simples, né, num porte muito pequeno, cota no mesmo dia, mas é sempre importante procurar um especialista para bater papo e expor todas as dúvidas, todas as queixas, para que o médico especialista possa explicar tudo e que o paciente saia sem nenhuma dúvida da consulta, como vai ser a cirurgia, recuperação, inclusive o tempo de recuperação, é tudo muito importante para ter o melhor resultado. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade para a gente deixar o pessoal mais tranquilo, né? Mais bonito e mais tranquilo, que é importante. Não adianta a gente ficar bonito e todo mundo acha, mas aquilo está te incomodando. A gente tem que realmente correr atrás daquilo que incomoda, tentar fazer as correções que são necessárias e conversar sempre, como disse o doutor André, com um bom profissional, viu?